Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Olá, me chamo Júlia. Moro em uma cidade rural do Ceará. Eu e minha família realizamos o sonho de ter um sítio. Conseguimos por um preço muito bom. O lugar era lindo e era tudo o que imaginávamos. Porém, guardava um segredo sinistro. No ano de 2015, me mudei com meus pais e meu marido para o sítio que compramos. Nós estávamos recém-casados e tínhamos juntado uma quantia de dinheiro. Entretanto, não era o suficiente para termos nossa própria casa. Então meu pai sugeriu que juntássemos essa quantia com um dinheiro que ele já tinha e comprássemos esse terreno, e por sinal era bem grande. De início, moraríamos todos juntos na mesma casa. E depois meus pais nos ajudariam a fazer nossa própria, até ficar pronta. E como o terreno era grande, tinha espaço mais do que o suficiente. Antes de fecharmos negócio, fomos ver o local de antemão. Aquela região era pouco habitada. Como eu disse antes, era uma cidade rural. Próximo ao nosso sítio, não tínhamos vizinhos. E era tudo cercado por mato. Apesar da distância, era tudo muito bem cuidado. A casa era grande e o terreno era cheio de árvores frutíferas. E tinha até um poço. Meus pais se apaixonaram à primeira vista. Meu pai já fazia planos sobre que tipo de criações ele teria ali. Eu e meu marido também gostamos, principalmente porque havia um quarto em anexo, separado da casa principal. Sendo assim, apesar de todos morarmos juntos, eu e meu marido teríamos nossa privacidade. Alguns dias depois, meu pai se encontrou com o dono e ambos foram ao cartório para realizar os trâmites da papelada. E o negócio foi enfim concluído. Logo depois disso, fizemos nossa mudança e alguns reparos iniciais, como mudar janelas e portas. Inclusive, em nosso quarto, uma das janelas não serviu muito bem. Ficou com uma fresta bem na parte de baixo, e dava de ver lá fora. Mas como não era algo que incomodava, deixamos assim mesmo. E após alguns dias, enfim terminamos a mudança. As primeiras semanas morando ali foram bem tranquilas. Eu tinha uma cadelinha que estava prenha, chamada carinhosamente de Belinha. Enquanto ela não tinha seus filhotes, meu marido achou melhor colocar ela na varanda, que ficava atrás do nosso quarto, para evitar que ela sujasse tudo, caso desse a luz no meio da noite. Com o passar dos dias, fomos arrumando tudo ao redor da casa. Como tinha muito mato, limpamos ao redor do poço, e usávamos bastante, já que tínhamos que ter acesso à água. Tiramos plantas que julgamos não ser necessárias, e podamos as árvores em geral. Como o terreno era extenso, esse serviço levou vários dias, mas aos poucos, o lugar estava ficando com a nossa cara. Ainda iniciamos uma pequena plantação de tomates e outros legumes. Meu pai e meu marido iniciaram a construção dos cercados, onde ficariam as criações. Decidimos que criaríamos porcos e galinhas. E nesse meio tempo, a Belinha deu à luz a 4 filhotes. E foi aí que as coisas estranhas começaram. Todos concordamos em permanecer com a Belinha do lado de fora com os filhotes. E na primeira semana, acompanhamos a evolução dela. A partir da segunda semana, percebemos que haviam sumido um de seus filhotes.
Procuramos em todo o terreno e não o encontramos, o que era estranho, já que não tinha ninguém além de nós naquela região. Meu pai disse que talvez algum animal selvagem pudesse ter entrado no terreno e levado o cãozinho, o que era estranho porque a Belinha não fez nenhum barulho na noite anterior. Meu marido comentou que talvez Belinha pudesse estar comendo suas crias. Isso é bem raro, mas às vezes pode acontecer. Decidimos então que deixaríamos ela mais uma noite, e caso outro cãozinho sumisse, meio que confirmaria a teoria do meu marido. No segundo dia, logo que acordamos, fomos direto até a Belinha. E como imaginamos, mais um filhote tinha sumido. Então decidi com meu marido que naquela noite eu colocaria a nossa cadelinha dentro do nosso quarto. Assim eu teria certeza se era ela mesmo que estava dando fim às suas crias. Naquele dia, todos tinham trabalhado bastante, e meu marido me disse que estava exausto e que só pensava em dormir. Eu me apressei em fazer o jantar para todos, e depois das 8 da noite, todos foram para os seus quartos. Minha mãe tinha me feito um pedido de ligar para ela, caso alguma coisa acontecesse. Como nossa cadela era muito dócil, ninguém acreditava que ela podia estar mesmo devorando seus filhinhos. Antes das 10 da noite, meu marido já estava dormindo, e eu estava decidida a não dormir naquela noite. Após algumas horas, tudo estava tranquilo, e minha cadela dormia tranquilamente. Nossa cama era de frente para a janela, e estava tudo muito calmo. Quando já passava das 2 da manhã, eu tive a impressão de que algo passou em frente à nossa janela. Eu ignorei e continuei vigiando a Belinha. E não demorou muito e novamente algo passou, dessa vez na direção contrária. E eu percebi que a Belinha ficou atenta e levantou de sua cama. Mas que ao mesmo tempo ela não fez barulho algum. Era como se estivesse paralisada de medo. Aquela silhueta passou pela terceira vez. Então, de forma bem devagar, eu sussurrei e acordei o meu marido. Tentei ser o mais silenciosa possível. E após meu marido acordar, eu disse a ele que tinha alguém lá fora, rondando a nossa casa. Quando olhamos os dois em direção à janela, a silhueta passou novamente. Meu marido, mais do que depressa, levantou da cama. Ele pediu para ligar para minha mãe e contar o que estava acontecendo. Imediatamente, consegui falar com ela e contei tudo. Meu marido e eu saímos do quarto e fomos ver o que estava lá fora. Escutamos um pulo vindo da varanda e decidimos dar a volta, porque já estava rondando a casa, fazendo o sentido contrário, e fazendo isso, iríamos encontrar quem estava ali. Porém, quando íamos nos aproximando do poço, vimos que alguma coisa estava lá perto, escondido no mato. E foi aí que tomamos um baita susto. Vimos uma criatura atrás de um mato. Seus olhos eram brilhantes e tinham uma cor meio alaranjada. Ele estava agachado, segurando as pernas com as mãos. Nós nos aproximamos, e nessa hora, ele se levantou. Aquele ser era magro, tinha pelos por todo o corpo e muito longos. Era muito alto e tinha braços maiores que o normal. Os olhos laranjas vidrados na gente. Então aquilo começou a se mover e se aproximar. Eu puxei meu marido e pedi para voltarmos para dentro de casa. Então a coisa se jogou no chão e ficou de quatro, e correu dessa forma atrás da gente. Por sorte, conseguimos correr e voltar para dentro de casa, mas eu já estava passando mal. E contei para os meus pais o que tínhamos visto. Ainda ouvimos alguns barulhos lá fora, mas logo tudo ficou em silêncio. E ficou nítido
que aquela coisa tinha desistido e ido embora. Graças a Deus. Eu estava apavorada e percebi que, mesmo meu marido se fazendo de forte, ele estava em total pânico. Apesar de ninguém ter visto mais aquela silhueta aquela noite, não dormimos pelo restante da madrugada. Fiquei alguns dias me sentindo mal. Entretanto, seja lá o que fosse aquela criatura, não apareceu mais. Após alguns dias, meus pais foram tentar falar com os moradores mais próximos e perguntar se alguém ali tinha visto algo parecido. Quando meu pai chegou de volta em casa, nos contou que havia descoberto com as pessoas da região uma série de rumores macabros sobre a propriedade onde morávamos. Dizia-se que sempre encontravam ossadas naquele lugar, rituais de feitiçaria, e que no passado havia servido de cemitério por um tempo. Até hoje, quando me aproximo do poço à noite, lembro desse ocorrido e me arrepio inteira. Continuamos morando no mesmo local, mas graças a Deus nada mais de estranho aconteceu. E eu espero, do fundo do coração, nunca mais passar por nada parecido. Sinceramente, não faço ideia do que poderia ser aquilo, mas enfim, obrigado por ouvirem o meu relato. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.